Boa noite, gente. Estamos aqui direto da Padaria Cássia, apresentando um novo programa para vocês, tá? Do Santo André, do Esporte Clube Santo André. Estamos aqui com eu, Marcelo Belotti, e o Alexandre Bacheco. Um trabalho feito da Ramalhonautas e da TV Pointer, com apoio da Padaria Cássia. A Padaria Cássia, a padaria existe desde abril de 2014, fica na Dom Pedro I, 1385, na Vila Pires. E você deu espaço para a gente começar um trabalho de entrevista junto, né? Um trabalho voltado para a memória do Esporte Clube Santo André e dos seus torcedores. Então vamos... Saudações ao internauta. Para a gente é uma noite muito especial. Está conseguindo realizar um sonho aqui, o Ramalhonautas e a TV Pointer, junto com a Padaria Cássia, de fazer esse programa de entrevistas e levar mais história do Ramalhão para vocês. E hoje estamos aqui com pessoas que começaram para a gente como ídolos e que hoje a gente tem a felicidade de dizer que são amigos. Aqui na nossa zaga central nós temos o José Carlos Batista, ou mais conhecido como City. Tudo bom, City? Tudo bem, você? Tudo jóia. Então, seja bem-vindo, a gente agradece a sua presença. Eu queria dar boa noite aqui para o pessoal da mesa, né? E o pessoal do outro lado, né? Estamos aí prontos para qualquer pergunta, para esclarecer alguma coisa, né? E contar as histórias do passado. E aqui do lado do City, tem o Anísio Zorneta, que formou a primeira dupla de zaga do Santo André Futebol Clube. Era City e Anísio. Boa noite, Anísio. Boa noite a todos, pessoal, todos que estão aqui. É um grande prazer estar com vocês. E eu tive o grande prazer de vir do interior do estado para jogar no Santo André. Recebi o convite do antigo treinador, hoje já falecido, o treinador Manga, e que me mandou um telegrama no interior. Eu estava jogando num outro clube no interior na ocasião, mas recebi esse telegrama através da minha mãe e resolvi vir para Santo André para jogar, para ver a possibilidade de jogar no Santo André, né? Foi quando o técnico Manga me disse que o Santo André precisava de um zagueiro e eu fui conversar com a diretoria do Santo André. Inicialmente eu fiquei treinando durante um período e depois fui chamado para fazer um contrato, coisa que eu fiz com muito prazer e hoje, ter esse prazer, já estou aqui há 47 anos nessa cidade. E hoje a gente tem representantes aqui no nosso zagueiro central, nosso quarto zagueiro, representando também a arquibancada, está o Sidney Pelachini, que foi grande achado, o olho, né? O olho clínico na época para a gente, que acompanhou tudo aquilo que a gente vem contar também. Boa noite, Sidney. Boa noite pessoal. E eu acompanho o Santo André desde o primeiro jogo. Ali foi amor à primeira vista. E estamos aí para o esclarecimento, uma coisa que eu possa ajudar. Vamos começar, gente. Na realidade, o Santo André ele nasceu segundo até o próprio seu Vigan, né? Pela vontade popular, né? A vontade popular dos times de várzea, né? Da reunião dos times de várzea. E nós temos um grande representante da várzea andrense. Como é que era? Você jogava onde? Como é que é um pouco dessa história? Bom, eu joguei em tudo que é lugar. O time que eu fiquei mesmo foi o Vidalice, Sociedade Esportiva Vidalice. Foi acho que mais de 20 anos no Vidalice. E de lá, quando o Santo André começou a dar os primeiros passos, eu fui indicado para fazer os treinos. Não fui indicado para fazer os treinos do Santo André. E aí, já trabalhava na Farsa, né? Trabalhei 21 anos na Farsa. Aí teve um jogo amistoso, Farsa e Santo André. Aí eu fui jogar contra o Santo André. Aí na mesma hora fui chamado já para integrar o projeto do Santo André e fui um dos primeiros profissionais aqui da Várzea de Santo André a assinar com o Santo André. Isso foi final de 67? 68. Já começou em 68. 68. Tive o prazer também de disputar o primeiro jogo oficial de Santo André contra o Saad no estado do Corinthians, né?
dia de muita chuva mesmo. Né? O primeiro amistoso E oficial. ganhamos 3-1 do Saad, que foi um marco, né? Para a história do Santo André. E até, Marcelo, o Sidney estava falando aqui a escalação completa, não só do Santo André, estava falando do Saad também. É que assim, gente, o primeiro jogo da história do Santo André, ele foi com o Santos no dia 8 de abril de 68, ok? Só que antes disso teve um primeiro amistoso. Tipo, não oficial. Foi acho que uma semana antes. Foi uma semana antes contra o Saad. Conta um pouquinho pra gente, Cristino, como é que foi isso? Eu lembro que eu fui jogar futebol de manhã e à tarde eu assisti esse jogo. Tava muita chuva nesse dia, né? E o Santo André jogou muito bem. Eu já me apaixonei já pelo Santo André logo no primeiro dia, né? E Essa dupla jogou? o City eu lembro que Jogou. jogou City, jogou Emir, né? Como é que você lembra alguma Olha coisa? pra lá. Eu tenho uma historinha para contar desse jogo. Vai saber. Eu tenho uma historinha para contar, que não dá para esquecer. O Saad tinha um pé direita, Zé Carlos, Zé Carlos. Ele jogou no Noroeste, na Portuguesa. Era um cara experiente. E aquele dia, devido ao campo estar muito liso, eu marquei ele muito em cima. Eu fiz acho que umas 10, 12 faltas nele. Ele ficou doido. Me chamou de louco. Falou, você está ficando louco, cara. Mas tem que marcar o cara assim, porque o campo estava muito pesado pra gente, né? E foi uma das histórias que eu nunca vou esquecer. Né? Você tem alguma memória dele, desse jogo ali? Olha, no mês que eu estava no Rio, voltei para casa para fazer uma visita para minha mãe, e a minha mãe me disse, olha, o Manda mandou um telegrama para você para ir para Santo André. A minha vinda do Santo André então ocorreu. Eu cheguei aqui na sexta-feira, 8 de março de 1968. Nesse mesmo dia, houve um treino do Santo André no campo do antigo, existia um campo no antigo onde era lá aquele... Laminação. Não, sim, não era na laminação, era naquele campo onde hoje é como é que fala? Era puxa vida, meu Deus. Garagem? Não, tinha um campo de futebol, mas pertencia à Ródia. Lembra o campo do Ródia? Lá embaixo na estação, lá na beira do rio. E eu fui lá, nós fomos lá. Então o Manga me colocou nesse treino na reserva. O City estava no time titular, eu na reserva, e com 15 minutos de treino, o time de reserva estava ganhando de 2-0. 2-0 para nós. O Manda mandou eu trocar de camisa, passar para o time titular, que eu passei a jogar como City. Então, como eu jogava tanto como zagueiro, quarto zagueiro e como zagueiro central, o City era o quarto zagueiro, eu passei para zagueiro central. E foi aí que começou a minha vida no time do Santo André. Aliás, então, a partir desse treino, eu entrei como titular, já era um jogador conhecido pelo Manda no interior do estado, na minha cidade de São Carlos. E aí passei então a jogar com o City como zagueiro central. E aí a gente firmou uma semana antes do jogo contra o Santos, a diretoria do Santo André me chamou para fazer a assinatura de contrato. Eu fiz a assinatura de contrato, passei a jogar. E fui jogando até, infelizmente, ter um grande problema, que num jogo contra o Saad em São Caetano, pagando o jogo que eles tinham vindo aqui na cidade de Santo André, o ponta esquerda do Saad quebrou minha perna. Aí eu fiquei um bom tempo afastado, tive vários problemas. O Santo André não tinha departamento médico, foi naquela época a gente tinha que fazer tratamento na Santa Casa da cidade aqui de Santo André. Então um problema muito sério que eu sofri. Mas a vida seguiu. Aliás, o Santo André, nessa época, o City, ele jogava de quarto zagueiro, né? No Santo André. Quarto zagueiro. Só que o City não era quarto zagueiro, né, City? Era o contrário. O City era jogador de criação, né, City? Como é que foi voltar para a quarta zaga? Por que, sabe? Olha, porque a concorrência era muita.
Eu treinei em 63, 6 meses em São Paulo. E o meu concorrente de posição era o Carbone, que jogou no Inter de Porto Alegre, Botafogo do Rio, e quase foi para a seleção em 74, que fizeram uma cachorrada com ele. Tá? Então era muita concorrência para jogar no meio do campo. Então foi, deixa eu botar que menos gente. Né? Mas eu tenho a história do Manga, se pudesse contar. Claro. O Manga é o seguinte, o Manga foi um goleiro sensacional do Santos. Quando o Pelé começou, o Manga estava encerrando. Ele foi meio técnico. E nos treinos, ele ensinava a gente pra caramba nos treinos. Eu aprendi muito com ele. Queria que chegasse junto, e deitasse no chão para tirar a bola, e cobrava mesmo. E quando saía a falta assim perto da área, o cara ia bater, o jogador ia bater para fora. Ele falava, não é assim, filho, é assim, ó. Você faz só isso, ó, por cima da barreira. Ia lá, metia na gaveta a bola. Ele? É. E nos treinos de 2 toques, ele jogava na linha. Escanteio, ele ia bater escanteio. Ele marcava gol limpo. E eu achava, não é possível. Isso foi um aborto, né, da natureza. Ele ia lá, batia outro, e o outro também. É impressionante a história do homem. Eu cheguei a ver alguns treinos. O cara fazia conta de escanteio, né, direto. E quando falou da valinha lá dessa? Eu me machuquei contra o Santos. O primeiro jogo oficial. Assim, depois do sábado. Aí fiquei 5, 6 meses parado, né? Joguei 4 ou 5 jogos só com a perna esquerda, porque a perna direita estava machucada, consegui jogar ainda, amistosos, né? Depois eu não aguentei mais, parei, aí me levaram no João de Vicenzo, um médico famoso, que cuidava de jogadores da seleção brasileira, da Itália, que vinha aí, né? Aí ele fez um tratamento de um mês e pouco e me liberou. No primeiro treino, no Curitiba, eu não podia fazer treino forte. O Manga pegou um bambu, fez uma rodinha, um bambu no meio e virou assim, ó. Dessa altura assim, ó. Eu tive que pular. O joelho daquele jeito. Acabou o treinamento, o joelho estava assim já. O joelho estava assim. Essa é a história do Manga. Não tinha recurso nenhum. Eu cheguei a ver esses treinos. Chegou a ver? Cheguei a ver esses treinos. Quem não pulasse, levava uma bambuzada na perna. E o meu professor de educação física na escola também fazia isso. Nossa, você dá o joelho. Se você bobeasse, a parada vinha na perna. Eu tive o prazer de estar com o Manga na cidade de São Carlos e algumas particularidades que na época nós tínhamos. O Manga era um treinador que não gostava de perder treino. Meu Deus, quando o time titular perdendo do time reserva, ele ficava louco. E ele, o tempo, se tivesse, por exemplo, meia hora de treino, ele daria 1 hora. Se o time titular perdesse, estivesse perdendo no treino, para ele era morte. Tinha que. E nos coletivos que ele fazia de 2 toques, ele adorava fazer coletivo de 2 toques, ele sempre fazia os negros contra os brancos. E ele não admitia que os negros perdessem. Tinha que ganhar todo o treinamento. Se não ganhasse, tinha que sair de campo ganhando. Porque senão ele ficava. O jogo podia ter 2 horas de treino, né? 2 horas ele estava ali, firme e forte. Então ele tinha essa particularidade, ele não gostava de perder. E eu tive a grande felicidade de ser, acolhido por ele, né? Ter feito um contrato profissional com ele, e ele inclusive, né, como eu já citei, me trouxe para a cidade de Santo André, e eu vim com um grande prazer, porque no interior eu recebi uma valorização por ele muito grande, né? Passei de amador do clube para profissional, né? Então foi uma coisa muito, muito boa para mim. E eu só lamentei, com toda sinceridade, eu só lamentei o fato que quando eu quebrei a perna em São Caetano, o jogo estava 0-0, 39 minutos no primeiro tempo, e infelizmente eu já tinha jogado algumas partidas. Imagine, eu joguei alguns jogos amistosos aqui, inclusive contra a seleção de Congo, e nós ganhamos de 1-0 da seleção de Congo, e eu fui o 4º zagueiro.
E naquela oportunidade teve um lance que eu fui muito feliz, porque o atacante do Tombo seguiu sozinho com a falha de um zagueiro que ele tinha trazido de Santos, da Portuguesa Santista. E aí eu consegui, quando o zagueiro nosso falhou, eu consegui sair em disparada, eu estava com o quarto zagueiro, eu saí em disparada e quase na entrada da área eu consegui deitar o corpo e tirar a bola sem fazer a falta, jogando a bola para a lateral. Era praticamente um gol certo, que nós sofreríamos e já estávamos ganhando de 1-0. E dessa partida eu tive essa felicidade. Depois nós tivemos mais, nós jogamos contra a Esportiva de Guaratinguetá, nós jogamos, enfim, algumas partidas que nós fizemos, jogos amistosos, e depois, infelizmente, quando nós fomos pagar o jogo para o Saad, eu quebrei a perna. Aí foi um problema sério que eu tive na minha estada no Santo André, né? A partir daí foi problema. É questão da vida, né? Deixa eu puxar de novo aqui na nossa primeira partida oficial contra o Santos. Não posso deixar de colocar esse parênteses, porque essa dupla de zaga que jogou tanto contra o Santos, acabamos o jogo ganhando, né? Todo o poderoso do Santos. Não tinha o Pelé, mas tinha o Pelé. Não, o Pelé estava o Orlando. Pelé estava passou na minha frente, né? Deu a saída. Ele e a esposa dele, né? A mãe do Edinho. E acabamos vencendo o jogo por 2-1. E eles jogaram tanto que no vestiário veio o diretor do Santos querendo contratar os dois. Eu recebi o presidente do Santo André, eu estava já me trocando. O presidente do Santo André, Dr. Nilton da Costa Brandão, jamais vou esquecer desse homem, foi um pai para mim. E naquela ocasião ele entrou no vestiário com os dois diretores do departamento profissional do Santos. E aí o Dr. Nilton me disse: Anísio, parabéns, você fez uma grande partida. Tanto é verdade que aqui estão os dois diretores do Santos dizendo que queriam te levar para Santos, já a partir de agora te levar. E eu disse para eles que nós vamos disputar um torneio importante da Federação Paulista, e se nós conseguirmos classificação, nós vamos disputar a primeira divisão como convidado. E então eu disse para eles que precisava de você aqui, mas se você resolver, né, quiser ir com os diretores, tudo bem. Eu falei: olha, doutor, eu fiz contrato agora com o Santo André e quero cumprir então o meu contrato, pelo menos até disputar esse torneio, eu quero ficar. Ele falou: olha, a intenção então, você vai jogar esse torneio e em seguida você vai para o Santos para disputar o torneio Roberto Gomes Pedrosa desse ano aqui, 1968. Ele falou: você vai para o Santos, você vai para um período de teste, possivelmente até poderá assinar contrato. O futebol que você apresentou hoje, provavelmente você será jogador do Santos, já a partir desse torneio que nós vamos fazer. Eu falei: tá bom. Ficou combinado assim, ficou acertado isso com o Dr. Nilton Brandão e com os dois diretores do Santos, e também, né, comigo, que a gente concordou, e tudo deu tudo certo. Só que não deu tempo, porque quando iria começar esse torneio, eu sofri o problema da... Possível dizer hoje, eu acho que até nem sei, infelizmente, até comentei com o Ciro no telefone, que algumas fotos, algumas coisas eu perdi. No jogo que eu tive a infelicidade de quebrar a perna, o repórter da Gazeta Esportiva, na época, Gazeta Esportiva, que era um jornal famoso, né? O repórter disse, na reportagem, ele colocou: o Anísio, zagueiro central Anísio, está saindo lesionado, e se tiver uma boa recuperação, tal, poderá jogar num dos clubes grandes do Brasil ainda. Bom jogador, tal, falou um monte. Aí o tempo passou e um dia eu estava assistindo um jogo do Nacional daqui de São Paulo, Nacional da capital, jogando contra o Comercial de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. E a TV Cultura transmitindo o jogo.
E hoje, infelizmente, me foge o nome do locutor e comentarista. E aí o locutor disse assim: puxa vida, eu conheci um zagueiro que, se não tivesse sofrido uma contusão muito séria, seria titular da seleção brasileira até hoje, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, o Anísio, do Santo André. Puxa vida, eu senti uma emoção tão grande que nessa época eu já não estava mais jogando, já tinha passado alguns anos, eu trabalhava na Mercedes-Benz, trabalhava no curso industrial da Mercedes-Benz, e aquilo para mim foi uma emoção muito grande. Eu pensei comigo, puxa vida, eu me senti assim um craque, né? Mas acabei sendo, né, elogiado por esse locutor. Estava transmitindo o jogo, um domingo de manhã ao vivo, né? Estava transmitindo e eu fiquei muito feliz, né, com aquela informação, né? E o tempo passou e tudo, eu falei para minha família, eu falei, puxa vida, parece que eu não fui só um simples jogador, parece que eu tive um valor um pouco mais do que eu até imaginei, né? Mas foi bom porque fez parte da minha vida profissional enquanto estive jogando. Ô Sidney, como é que foi para você, na torcida, como torcedor e tal, a formação do Santo André, o que a cidade esperava, né? Porque a gente fala muito com os jogadores, com o City e tal, a gente tinha muita visão de que estava jogando, que era uma oportunidade profissional e tal. Para o munícipe, para o cidadão de Santo André, que tal? Naquela época eu era criança, né? Naquela época eu era criança e fui jogar bola, tentei jogar a bola o dia inteiro, né? E por acaso o Santo André jogou naquele dia lá. E eu comecei a assistir o jogo, né? E adorei. Eu achei que o time do Santo André muito bom na época, né? O jogo foi muito bom contra o Santo. Foi. Depois veio o Santos, né? A gente só ouvia na arquibancada falar de quanto o Santos ia ganhar. E o Santos ganhou 3-1. 3-1. E depois pegou a seleção do Congo, também assistiu o jogo. E o Santos ganhou de 1-0 também, um baita no jogo. Era só jogo bom, né? Você via os jogos, era jogo bom. E grandes jogadores na época, eu lembro do Emir, Joaquim, ponta direita, muito bom. O jogador, engraçado, né, essa entrevista dele, que o jogador de defesa ele quase nunca aparece. Quem aparece mais sempre nas partidas são os jogadores de ataque, meio campo, né, que aparecem mais. O zagueiro, dificilmente ele aparece se ele não fizer um jogo extraordinário, né, conseguiu segurar o time adversário, pelo menos o ataque do time adversário, fez grandes jogadas, aí aparece. Mas se ele for um jogador simples, né, que faz o chamado trabalho, o feijão com arroz, o trabalho da casa, né? Aí tudo bem, passa histórias da gente de Santo André, são histórias dos personagens que fizeram a história de Santo André. Nós temos a primeira dupla de zaga do Santo André Futebol Clube, um clube que nasceu em 1968 e surgiu e foi o time da cidade. Tinha essa camisa linda que está do City aqui, essa camisa linda do City. E a minha e a branca. E a dele e a do André. Essa era a camisa titular do Santo André. Era a camisa titular, a minha já é branca, né? Branca, aqui, né? Até vou levantar que fica mais fácil. Vou levantar e vou enxergar. Então mais uma vez, aqui, frente, né? E aqui está a parte das costas, né? Nós formávamos a dupla de zagueiros, né? Eu como zagueiro central e o Cid como quarto zagueiro. Inclusive, com toda a modéstia, era difícil passar pela gente, hein? É isso aí. Nós fizemos uma dupla maravilhosa. É isso aí. Então, a gente está mostrando desde o começo o interesse desse grupo Ramalhonautas TV Pointer e a Padaria Cássia. Realmente levar a história do Santo André, levar a fundo a história do Santo André. Então, esse é um programa que a gente está apresentando para vocês. Hoje esse programa ainda não tem nome.
Então o Alexandre vai passar para vocês uma sugestão. E a gente vai colocar isso, vai disponibilizar esse programa no YouTube para vocês, através dos canais Amaranautas e TV Pointer, e a gente vai premiar para fazer vocês participarem disso. Deem um nome para esse programa. Qual seria o nome desse programa? Ale? Nós vamos estar colocando na nossa página do Facebook, convidando vocês a mandarem sugestões. Como que a gente pode chamar o programa? Aquele que mandar a melhor sugestão, nós vamos ver direitinho aí, vamos dar um brinde bem interessante para quem mandar a melhor sugestão. Os quiz. A gente vai dar um squeeze. Não está decidido dar um squeeze. Dar o squeeze. A gente dá um squeeze do Santo André. Né? A gente dá um squeeze do Santo André. Para quem mandar, então, fica esperto, curtam lá a nossa página do Facebook e manda a sugestão para a gente, e o melhor nome, a melhor sugestão vai ganhar esse squeeze do Santo André. É isso aí, gente. Então, esse programa é um oferecimento da Padaria Cássio. Eu volto a falar, a Padaria Cássio, que fica aqui na Dom Pedro I, 1385, na Vila Pires, em Santo André. A gente convida vocês a visitarem o local. O local tem um serviço de buffet, self-service, com várias opções. No sábado, domingo, feriado, vocês têm mesas de café, banquete de café da manhã. De quarta a domingo, você tem um rodízio de pizza. No inverno, a gente tem um rodízio de caldos. É um lugar muito agradável para vocês conhecerem, ok? Em breve a gente vai participar também de outras promoções. A Padaria Cássio vai fazer mais promoções com a gente vai se integrar mais entre as mídias e vai poder oferecer um negócio legal para vocês. Então participem da nossa promoção, dê um nome para o nosso programa e ganhe o squeeze oficial do Esporte Clube Santo André. City, continuando, como é que era jogar no Santo André essa época? Bom, a gente contou aqui bastante pela história, era tudo mil maravilhas, mas não era bem assim, né, pessoal? O time não tinha patrocínio, eu tinha muita dificuldade para pagar o salário do pessoal. O uniforme, só tinha esses dois uniformes que foram mostrados, né? Materiais, todo tipo de material, cada um tinha o seu. E tem outras histórias também que eu tive, que o salário que me pagava, vou falar francamente, eu não tinha condição de sobreviver com a família. Então eu trabalhava na Firestone. Eu não saí da Firestone para meu chefe lá me liberava o campeonato e eu fiquei na Firestone de Santo André. E um dos treinos do Santo André, eu chegava sempre dentro do horário, mas um pouco mais. As pessoas chegavam antes de mim. Tinha uma rodinha no meio do campo e nós tínhamos tido tivemos um jogo no domingo, que nós apanhamos de 1 a 0, teve contusões, teve não sei o que lá, que deu umas altas em mim no dia. Aí tem o Edson, que é um central bom pra caramba também, jogava muito bem. Tava metendo pau numa pessoa, eu cheguei naquela hora. Metendo pau numa pessoa, o cara tinha falado que foi bem feito que perdeu, não sei o que lá. Eu falei, pô, esse cara que falou isso, pô, eu não gosto do time, né? Aí desmanchou a rodinha, ninguém falou nada. Aí eu fui com o Anísio. Anísio, quem é o cara que falou que gostou que o time perdeu e tal? Foi você que falou. Falou que tinha sido eu que tinha falado. Nunca falei isso. Infelizmente, essa é uma questão que houve naquela oportunidade de pessoas, principalmente por esse elemento que hoje, se ele está ao lado de Deus, talvez, que ele já faleceu, ele era um zagueiro central, por sinal jogava um ótimo futebol, mas era um tremendo mau caráter. Ele é da minha cidade de São Carlos. Ele jogou na Francana durante bons anos, ele jogou na Francana. Quando ele veio para Santo André, ele veio pelo Manga, que foi treinador lá de São Carlos, né? Tudo, então se conheceram. Ele veio, estava desempregado, e ele só entrou para o Santo André porque eu quebrei a perna. Porque eu era o zagueiro central e titular do Santo André, juntamente com o City. Nós formávamos a dupla de zaga, éramos titular do Santo André, mas ele veio e infelicidade, parece até que uma coisa triste para mim,
que ele foi assistir o jogo em São Caetano e viu eu quebrando a perna. Parece até que ele estava torcendo para que isso aquilo tivesse acontecido. Mas faz parte, né? Deixa eu só contar o resto. E ele fez. Então aí o Santo André está com dificuldades financeiras, deu uma parada. E nos anos 70, uma belicada do Santo André aí, pegou o time para voltar a jogar. Aí no belo treino, nós estávamos treinando no campo de 7 de setembro, quem é que chega lá para pedir vaga? Eu era o capitão do time, o Edson veio pedir para mim do time. Falei, tranquilo, meu, vamos lá, até lá. Passou o tempo, né? E depois a gente inaugurou o estádio do José Daniel, né? Foi 4 jogos de inauguração contra times B dos grandes de São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Portuguesa, 4x0, Luiz Pereira, Fernando Mostarda, Copeiro, Cadalzinho. Esse era o time, não lembro. É o time B, né? Time B. Time B. Time massa. Time massa era o time B. Depois veio o Corinthians, foi 2x1 para o Corinthians, foi o jogo mais equilibrado. Buião na ponta direita, Peiri na ponta esquerda, tipo assim. Depois veio a Portuguesa, e eu marquei o Enéas com 17 anos, né? Assim. Nossa, pelo amor de Deus, o homem joga muito, né? O Enéas jogava muito, foi 0x0. 0x0. Depois o São Paulo veio e foi 1x0 pro São Paulo. Zé Carlos, o Gilberto Sorriso, lateral esquerdo. É esse que você conta de colocaram para jogar mais. Ah, sim, é isso. Assim, teve um lance, essa história teve um lance é que chegou, faltou ele não tinha jogador no meio de campo e tinha zagueiro sobrando. Aí ele me pegou, me adiantou no meio de campo. Eu falei, não tem condição, eu não tinha preparo físico para acompanhar o pessoal do São Paulo, que é gente jovem e rápida. Aí começou o jogo, eu tinha que marcar um menino lá que é meu amigo até hoje. Quando começou o jogo, eu fui ver, ele estava na nossa área quase fazendo gol. Falei, não dá para jogar desse time, não vou ter condição. Aí no meu tempo, eu falei, pode pôr outro no meu lugar, que não tem condição de jogar. Não dá. Tem que passar muita vergonha, né? E perdeu 1x0 no São Paulo. E só reforçando, você estava falando da falta de estrutura do Santo André, né? Tem uma história também que o ensinador pelo nosso saudoso Emílio. O jogo contra o Santos, o Santo André jogou com a camisa branca. O Santos com a camisa listrada, preto e branco, e o Santo André com a camisa branca. Esse era o uniforme número 1 do Santo André. Só que depois disso o Santo André só jogava com a amarela. E criou a dúvida, qual que é o uniforme número 1 do Santo André? E eu aproveitei a primeira vez que eu encontrei o Enir, falei, Enir, vem cá, me tira uma dúvida, qual que era a primeira camisa do Santo André? O uniforme número 1 era branco. Por que jogava com amarela? Aí ele caiu na risada, aquele jeitão dele, ele falou, culpa minha, bicho, aquele jeitão dele. Porque ele deu a camisa dele embora. A camisa no dia do jogo com o Santos, o menino entrou no campo e tal, e ele, a camisa, ele deu a camisa pro menino. E o pior, naquele tempo nós jogamos sem a camisa 10 branca, tiveram que arrumar a camisa reserva para ele, jogar com a camisa reserva, né, de número reserva, né, porque a camisa titular, número 10, ele deu pro menino. E não foi pela China na partida. Infelizmente não foi. Infelizmente não foi. Fala, hein? Ele contando isso pra gente, ele tirou a camisa, entregou pro garotinho, o garotinho abraçou ele, quando disse, vinha o diretor do Santo André, você é louco, já dei. Não tem outra. Já dei, tá dado. Por causa disso, o Santo André passou a jogar com a camisa amarela. Né? Com essa camisa. Até poderem confeccionar uma outra camisa 10 para ele. Né? Deixa eu falar outra coisa interessante que o Pelachini estava contando pra gente, e que o Enir contava com maestria, era do jogo do Ministro. O Ministro era um time de Santo Amaro, tá? Era um time de São Paulo, que é um bairro de São Paulo, que é Santo Amaro, e ele veio jogar aqui. O Ministro era Campeonato Paulista, Campeonato Paulista de 1968, a segunda divisão. Que hoje era a terceira. Que hoje seria a terceira. Hoje seria a terceira. Não, a terceira não. Seria A3, seria hoje A3. E conta pra gente como é que foi o jogo do Ministro aqui, o daqui. O de lá não deu muita confusão. Não, lá o Santo André ganhou de 1x0 do Joaquim.
ponta direita, um gol muito bonito, que ele cortou pelo lado direito. Né? Vocês devem estar lembrados, eu lembro, né? Que ele bateu cruzado, a bola entrou do lado direito do goleiro, bem no pé da trave. Né? E o jogo daqui foi meio violento, né? O pau cantou, né? Eu não sei a história direito, porque a gente era muito criança naquela época. A gente era muito criança naquela época e o jogo foi meio violento e o time do Minister não voltou, acho que terminou o primeiro tempo, acho que eles não quiseram voltar. Eu não sei porquê, acho que o City deve saber. Não lembro não. Não lembro. Eu fui pegar meu tênis, que eu jogava futebol de salão, né? E fui perguntar para os caras, né? Porque se eles não iam voltar, né? Falaram assim, não, que não ia voltar porque tá tendo muita violência, não sei o que, mais ou menos isso. Tem uma outra coisa interessante que aconteceu naqueles treinamentos, né, do Santo André com times da Várzea, né? E nós fomos jogar, eu acho que o City deve se lembrar, nós fomos jogar um jogo à noite em São Bernardo contra um time lá de São Bernardo lá que não queria perder da gente de jeito nenhum. E quando começou o jogo, logo em seguida nós fizemos 2-0. E aí começaram a dar pontapé à torta direita, né? Aí o Manga falou, olha, chega, pode parar o jogo, vai terminar por aqui. Terminou o jogo, acho que não chegou nem a terminar o primeiro tempo, o Manga falou, chega, vamos sair, acabou o jogo, tal, boa noite, tal, vamos embora, jogo à noite até. Foi interessante isso. Nós não terminamos o jogo. Foi um jogo lá em São Bernardo. São Bernardo. Acho que foi contra o São Bernardo mesmo. Acho que foi contra o São Bernardo, né? Nós ganhamos o jogo, nós estávamos ganhando o jogo de 2-0, mas não chegou nem a terminar o primeiro tempo. Infelizmente, o time deles muito violento, começou com muita briga, batendo na gente, tudo, né? Aí o Manga cortou. Chega, vamos embora, sem briga, sem nada, vamos embora. Pronto. Ficou por isso mesmo. Nós ganhamos em vários times naquela época, alguns times que veio de São Paulo. Teve um time que veio de São Paulo, não sei se você lembra, assim, nós jogamos lá no campo daquela empresa de tecido. Tinha uma empresa de tecidos ali naquela avenida que liga Santo André de São Bernardo. E nós fomos fazer um jogo treino lá no Tonhato, né? Tonhato. Nós treinamos algumas vezes lá no campo do Tonhato e jogamos contra esse time de São Paulo. Eu acho que foi 11, ou 10 ou 11-0 e tal. Foi uma coisa assim. Então os jogos que nós fizemos amistosos, nós ganhamos todos. A defesa nossa era sempre eu e o City, né? E o Alberto era o lateral esquerdo, por sinal um ótimo lateral. O Zé Roberto, lateral direito também, que era um menino que tinha um chute, meu Deus, parecia o Pepe batendo falta, viu? Era muito forte, né? A defesa nossa era boa, o Nelson, volante, né? O Marinho, só que o Marinho era reserva, né? Era volante, mas era reserva do... o Emílio era o titular, né? Contra o direito. O Emílio não era bem titular, jogava, mas ele, na verdade, não tinha um outro meio esquerdo, assim, como... né, para o Manga colocar, né? Ele era mais... Então, vamos lá, gente. O Enir, ele era extremamente divertido, ele era extremamente legal para falar dessa história. E ele, na época, a gente tem isso gravado numa outra entrevista, na época ele contou o que aconteceu com o Minister. O Enir, ele é falecido, ele faleceu agora no fim do ano. Fim de novembro. E ele deixou isso daqui explicando na versão dele o que aconteceu no jogo do Ministro. Então ele falou o seguinte: nós combinamos que íamos fazer o gol e depois ia só bater. Acontece que teve um entreveiro na área deles. Tinha um central que tinha batido muito no Nilo, que era o nosso centroavante, e ele pisou no Joanete no Gaúcho. O Gaúcho já estava no veneno e aí começou, mas eles já correram. Eles se enfiaram no túnel do Corinthians e não entraram mais. Aí ele falou assim, olha, porque foram expulsos, o árbitro colocou na súmula que 4 jogadores do Ministro foram expulsos. Aí eu comentei com ele, falei assim, mas 4 jogadores do Ministro foram expulsos, ninguém do Santo André foi expulso. Ele falou, olha, se o juiz tivesse que expulsar alguém, era o Gaúcho, nosso quarto zagueiro. Ele saiu batendo em todo mundo. O Manga tentou segurar, ele sentou a mão no Manga.
Aí eles se enfiaram no vestiário e o juiz acabou o jogo. O jogo tinha 30 minutos no primeiro tempo. Acho que o juiz não quis prejudicar o Santo André, ele falou que expulsou os 4 jogadores, mas os caras que não voltaram. O jogo terminou 0 a 0, o Santo André jogou com Dorival, Zé Roberto, Edson, Gaúcho e Sorocaba. Márcio e Enir, Joaquim, Dirceu, Nilo e Luiz Carlos. Mário e Enir, desculpa. É isso mesmo. Então é isso aí, gente. Vocês estavam machucados, você já estava de perna quebrada e você tratamento do joelho. Foi contratado na época o Edson para suprir sua falta e o Gaúcho para... E conta a história, isso que é legal. O Enir contava muito do Sorocaba. O Sorocaba era engraçado, porque faltava um volante, jogava o Sorocaba. Faltava um lateral direito, jogava o Sorocaba. Faltava um zagueiro, jogava o Sorocaba. Inclusive no jogo contra o Santos, quando o Cid se machucou, quem entrou para jogar com o guarda-zagueiro? O Sorocaba. Diz que ele era meio esquentadinho. É esquentadinho. Ele era nervosinho. Não era social, assim. Ele não era muito social. Não era muito social. Ele era bem nervosinho, sim. Tem uma outra história até do que feio, hein? Feio. Era um baixinho, feio, banheirinho, feio. Cabelo ruim, né? Cabelo ruim. Tem uma outra história que diz que tinha ficado devendo dinheiro para algum jogador. É verdade. E o Sorocaba disse que foi com a peixeira para receber. Ele falou que recebeu porque ele foi com a peixeira. Foi exatamente isso. Se o jogador de hoje souber para tirar dinheiro do Jairo, gente, vamos tirar essa ideia da cabeça. Bom, gente. Então, de novo, estamos aqui na Padaria Cássia com os nossos heróis, com os nossos amigos, primeiro dos nossos amigos, depois com a primeira do tratamento maravilhoso na padaria. Parabéns ao pessoal da padaria, especialmente a garotinha que está ao nosso lado aqui. E assim, a Padaria Cássia ela tem uma fanpage, tá, gente? Tem uma fanpage curtam a fanpage da Padaria Cássia no Facebook, que em breve eles vão fazer mais promoções ligadas com o Ramadanautas e TV Point. Ok? Vamos lá, gente. Agora eu queria falar sobre a inauguração do estádio. A inauguração do Bruno Zé Daniel. Como é que foi feita a festa? Então, chamaram os 4 grandes, é isso? Não, primeiro foi o Palmeiras, né? E interessante nesse jogo aí, a gente se reuniu para almoçar no Rosas. Eles também. O Palmeiras está lá, de ônibus. E a hora de ir para o campo, nós a pé de ônibus. Nós correndo a pé, chovendo, cara, tava chuva, quase chuva lá, né? E eles de ônibus, né? Mas eles tinham um time massa. O Palmeiras já tinha um time massa e o time de cima. E aquele pessoal ali na reserva, Luiz Pereira não. Luiz Pereira no time reserva. O começo de carreira do Chico, se não me engano, o goleiro dele. Outra coisa interessante desse jogo. Essa aí é sensacional também, viu? Que eu era capitão do time. E o do Palmeiras era o lateral, acho que eu falei de Neves. Acho que era Neves. Na hora de trocar pelotões, ele veio com uma flama do Palmeiras, de veludo, cara. Veludado. Eu não tinha nada para dar pro cara, cara. Só que eu peguei a flama, alguém sumiu com ela. Porque era linda. Graças a Deus. Você tem ela até hoje? Não! Quem pegou para me jogar, né? Subiu até agora, nunca mais, hein? Mas tem outros fatos também interessantes que a minha carreira no Santo André, devido a esse problema da contusão, eu voltei a jogar um bom tempo depois, aí acabei ficando na reserva, porque o Edson era o titular, eu sempre revezava, mas sempre jogando, às vezes como lateral direito, às vezes como lateral esquerdo, e quando o clube Santo André Futebol Clube encerrou as atividades em maio de 1969, reuniu todos os jogadores no campo e no meio do campo do Corintinha reuniu e disse: olha, nós estamos encerrando as atividades, a partir de agora todo mundo pode seguir o seu caminho por onde for, o Santo André libera todo mundo e tal. Finalizando as dúvidas com relação ao jogo de Santo André e Palmeiras, abertura do estádio municipal. Um jogo contra o Palmeiras, um Santo André bem desfigurado, porque o Santo André em 1969 não disputou o Campeonato Paulista. Por que não disputou o Campeonato Paulista? Porque em 1968, quando disputamos o Campeonato Paulista da segunda divisão, o campeonato foi considerado meio violento
pela direção do Santo André, e que eles disseram que não tinham mais interesse em disputar o campeonato da primeira divisão, da segunda divisão, só se fosse da primeira. Para a primeira precisava de um estádio, o Santo André não tinha estádio, então inaugurou-se o estádio. Esse estádio foi inaugurado, o Santo André jogou com Clóvis, Luizinho Maia, né? Não, Luizinho Maia. O Juba, depois o Jandaia, City e o Shell. Juiz profissional. Foi juiz profissional. Na vaga dele entrou o Albertinho, falecido Alberto. Moacir, depois o Maio, Enir, Rony. Sapito é no centroavante da Centenário. Stefinho de jogo portuguesa, e faleceu já também. e o Marco Antônio, no lugar dele. Marco Antônio. Para você ter uma ideia, para vocês palmeirenses do grupo, o Palmeiras jogou com o Chicão. No lugar dele entrou o Bernardino, eterno reserva do Leão. Neves, lateral direito. O capitão do planeta. No lugar dele entrou o Robertinho. Luiz Pereira. Giba. E depois jogou no Santo André. Luiz Pereira depois jogou no Santo André. Os dois jogam. O Luiz Pereira bem depois. O Giba também é. O Giba também. E Dé do lateral esquerdo. Depois o Wilson. Zé Carlos e Alfredo. Alfredo Mostarda aqui. Vamos mostrar? Ah, sim. Depois Pedrinho. Pedrinho jogava muito também. Esse Pedrinho depois jogou no Santo André. Então. Grande meia esquerda. Jogava muito. Copeu, né? Copeu, depois o Cassiano. Cabralzinho, depois o China. Wagner, depois o Ney. Ney é o ponto esquerdo, né? Eu sou o Ney. Não, Ney não, né? Não é, na verdade. O Ney veio depois, né? Tinha até um argentino que jogou para eles no segundo tempo. O Marco Antônio e depois entrou o Pasternak. Pasternak era argentino, né? Ah, deve ser desse aí. Pasternak. Eu nunca ouvi falar desse Pasternak. E foi 4-0. O árbitro foi do Cídio Vanderlei Bosquila. foi ele. E 3.034 pagantes na inauguração do estádio. Só tinha aquela parte coberta também. Só tinha a parte coberta. E o detalhe desse jogo foi assim, o Enir falava muito desse jogo, e o City pode confirmar ou não, que era muita molecada. É muito da várzea, né? E que o pessoal se assustou com o Palmeiras. Nossa, os caras estão de massa. O pessoal se assustou bastante com o Palmeiras vindo aqui e acabou sucumbindo, né? Até o Enir, quando contou essa história pra gente, ele dizia que ele não quis falar o nome de quem, mas ele falou que viu uns 2 ou 3 que tremiam no vestiário. E ele falava, calma gente, são outro time de futebol, e os caras tremiam. E ele fala mesmo, ele falou, olha, a gente podia até perder o jogo, mas não perderia daquela forma se eles não tivessem tão nervosos. O pessoal da várzea, você sabe, não é fácil encarar os montes sagrados já, né? Já é grande. Então, gente, encerrando os trabalhos, uma palavra aqui do City, destaque final do City aqui. Fala, City. Então, eu queria agradecer a Padaria Cássio, né, por essa oportunidade, o Wilson, por aguentar a gente aqui de frente, que não é fácil, né? E agradecer o Alexandre e o Alê, que eles ressuscitaram a gente. E a gente estava esquecido. Nossa, é outra vida que eles deram pra gente, né? E fazer esses programas é super agradável. E toda vez que precisar, podem chamar que ele está aí. Beleza? Mais uma vez eu quero agradecer também, fazendo uma nova referência também, a padaria, essa padaria maravilhosa que se formou agora, parece que é uma padaria recente, né? Já tinha padaria aqui, mas era uma outra padaria. Essa padaria está de parabéns. E eu desejo de coração quero desejar de coração que eles tenham muitas felicidades, que sejam muito abençoados por Deus. Até o nome da padaria é lindo. Parabéns a essa empresa, viu? Quero agradecer. Suas considerações finais? Agradecer, a gente está. Não. Você não é lá, né? Não é acostumado com câmera, né? E nós estamos, meu. Torcedor. Então, eu queria agradecer, né, pelo convite do Marcelo, né? E estamos aí, numa próxima oportunidade também, qualquer dúvida que tiver, que a gente acompanha o Santo André há muitos anos, né? É isso aí. Muito obrigado. Estamos sábado no campo. É isso aí, gente. O próximo. E sábado
Sábado estamos lá no Bruno Daniel, hein? Um convite, gente. Sábado agora, Santo André e Guarani. Jogão, hein? Bruno José Daniel, Santo André precisa da participação de vocês. Fazer minhas considerações finais. Em primeiro lugar, fazendo aqueles parênteses, eu falei, eram 2 parênteses aquela hora e na meio da conversa deixou. Se você tem contato com ex-jogadores do Santo André, principalmente da época de 68, Dorival, o Zé Roberto, o Joaquim, o Nilo, o Rony, Sabito, o Tijolo. O Tijolo, gente, quem souber do Tijolo, se alguém souber do Tijolo, entre em contato com a gente Pirelli, através da nossa página. Tem tanta gente que a gente queria trazer aqui, bater papo, contar a história. O Bona está sempre no Parque das Nações, eu sempre vejo ele. O irmão do Bona, se eu não me engano, foi o autor do primeiro gol do Tite, né? Foi o autor do primeiro gol do Santo André no Bruno Daniel. Gente, daqui o Bona, o Marcos Cidade, são figuras importantíssimas. O Arnaldinho, o Fernando, são figuras importantíssimas. Da Silva, o próprio Fábio Reis, o Tássio, o Diego Della Nava. Gente, vamos aparecer, gente. Rodolfo, Zagueirão. Vamos aparecer, gente. A gente quer ouvir vocês. O espaço está aqui, a gente está criando o espaço. É um programa. Vamos trazer muita gente. Tem muita coisa para contar. Se você conhece, você sabe onde essas pessoas estão, coloque em contato com a gente. E para encerrar as considerações finais, eu não podia deixar de lembrar aqui de 2 amigos nossos que infelizmente hoje não estão mais aqui conosco. Mas eu tenho certeza que se estivessem vivos estariam aqui, que é o Albertinho e o Emílio. Deixar esse primeiro programa em homenagem a eles e aonde eles estiverem, que eles estejam muito bem. E infelizmente também temos que citar o nome do Zé Roberto. O Zé Roberto também. O Zé Roberto a gente não tem confirmação da morte. O Zezé também, o Nelson também. O Zezé faleceu. O Nelson também parece que já faleceu, né? O Zezé. O Zezé é ídolo da Alemanha. A gente tem reportagens. Eu estive na casa dele, ele mostrou o álbum da lua de mel dele na Alemanha e na Itália. Coisa linda, hein? Coisa linda. Então é isso, gente. Obrigado pela participação, por ouvir a gente, obrigado por acompanhar a gente. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, curta a página da gente no Facebook, curta a página da fanpage da Padaria Acácia no Facebook, curta, acompanha as fotos da TV Pointer, o nosso amigo Wilson Crica faz um excelente trabalho, com praticamente 500 fotos por jogo. Então tudo isso para você, gente. Está fazendo um trabalho para você que é torcedor andreense. Obrigado, muito obrigado por ouvir a gente e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado.